Olá, eu sou Tiago de Moraes e nós vamos prosseguir hoje com o estudo do livro do profeta Ezequiel. O tema de hoje é um tema que aborda momento trágico da vida do profeta Ezequiel, que é a morte da esposa do profeta Ezequiel e a destruição total de Jerusalém. São dois assuntos, né? Um tema que engloba dois assuntos, dois fatos importantes e diferentes também: a morte da esposa dele e a destruição de Jerusalém. São fatos diferentes, trágicos, tristes. A esposa de Ezequiel era o encanto dos olhos. E Jerusalém era o encanto dos olhos do povo. Então a esposa era o encanto dos olhos do profeta Ezequiel. E Jerusalém era o encanto dos olhos do povo. Ezequiel estava entre as pessoas exiladas na Babilônia, quando Deus avisou: o encanto dos seus olhos vai morrer. E ele pediu ao profeta para não fazer nenhum tipo de luto. Naquela época se fazia diversos rituais de luto, como hoje em dia nós também fazemos. Mas Deus não permitiu que Ezequiel fizesse isso. Ele não podia fazer nada daquilo que todo mundo costumava fazer na morte de uma pessoa querida da família. Naquele mesmo dia à tarde, Jerusalém foi destruída. A notícia dos dois fatos trágicos, tristes, chegou no mesmo dia aos ouvidos do profeta Ezequiel e também do povo que vivia com ele no exílio da Babilônia. Hoje em dia, quando uma pessoa querida falece, morre, muitas das pessoas se vestem de preto, fazem velório e depois tem o enterro ou a cremação, né? E logicamente que a nossa reação é de espanto, de tristeza, né? Diante desse fato. Mas a morte aqui não se refere somente a pessoas, a seres humanos. Se refere também à morte da natureza como um todo, sobre os problemas que a natureza vem enfrentando por causa das ações humanas, por causa das nossas ações. Enchentes, deslizamento de terra, guerras, terremotos. Tudo isso que eu acabei de falar causa a morte de pessoas, causa a morte dos outros animais. Enchente, se alagar, e a pessoa está ali dormindo, por exemplo, em um determinado local, que a água invade uma casa, por exemplo, e a pessoa não consegue acordar, ou então não escuta nada, né? Tá dormindo, a água invade, ela pode morrer afogada. Se o deslizamento de terra acontecer e a pessoa não estiver dormindo ali, ou então está fazendo alguma coisa que não se atenta, a terra pode invadir o local onde ela está e ela morrer soterrada. Guerras, tiroteios, bombardeios, explosões de bombas,
né? Uma bomba cai em determinado prédio, o prédio cai e morre todo mundo que está ali naquele prédio. Terremotos. A terra começa a tremer e pode destruir casas, prédios, clubes, diversos locais. O maremoto, que é o terremoto no mar, acontece e pode ocorrer em consequência disso as tsunamis. E essa tsunami pode invadir locais e matar pessoas por afogamento, entre outros diversos acontecimentos do nosso dia a dia. Então, nós reagimos sempre o quê? Com profunda tristeza. E aí nós ficamos de luto quando uma pessoa querida morre. Não é assim que acontece na nossa vida? E naquela época, Deus não permitiu o profeta Ezequiel de ficar de luto. Nós vamos entender a partir de agora o porquê. Então eu peço que você pegue a sua Bíblia, abra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 24, versículos 15 a 27. Se você ainda já leu esse texto bíblico, ok. Se você ainda não leu, dê uma pausa nesse vídeo e faça a leitura deste texto bíblico. Vou repetir aqui. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 24, versículos de 15 a 27. Se você ainda não leu, dê uma pausa nesse vídeo. Depois de termos feito a leitura bíblica indicada, né? Vamos fazer uma breve explicação sobre esse referido texto. Cada povo vive o luto de uma maneira determinada. Aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas costumam se vestir de preto, leva coroa de flores para a pessoa, né? A pessoa tem o velório. E os velórios, alguns também são diferentes, por exemplo. As pessoas que são católicas costumam colocar velas em volta do corpo que está ali, né? Já o velório da igreja protestante não tem essa questão da vela, né? Tem as orações, no caso da igreja católica, tem as exéquias, no caso da igreja protestante, não tem as exéquias. No caso da Igreja Católica, tem as orações para que a alma vá para um bom lugar. Já para quem é protestante, não tem essa questão. Eles fazem somente uma oração para a família que fica. Então tem todo o, né, cada povo, cada religião tem os seus costumes, né? E nós devemos respeitar cada tipo desse ritual, né? Cada ritual desse deve ser respeitado. Então, e assim, os povos indígenas também têm o seu ritual, né? Cada povo tem o seu ritual, né? Não só aqui no Brasil, como fora do Brasil também. Cada população, né? Cada povoado tem o seu ritual específico. Então, tem vestes diferentes, gestos, cantos próprios. Em Israel, os rituais de luto são os mais simples possíveis. É responsabilidade das mulheres a direção do rito. Por ocasião do luto, os parentes mais chegados rasgam suas roupas, cobrem o rosto com um véu, jogam cinzas na cabeça e sentam-se em roda para entoar as lamentações fúnebres. E tudo isso é negado por Deus
ao profeta Ezequiel. No ano de 597 a.C., o rei da Babilônia, que é o Nabucodonosor, invadiu a Palestina e cercou a cidade de Jerusalém durante várias semanas. Durante aquele cerco da cidade, morreu o rei Joaquim com M. Lembra que lá atrás, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui sobre o livro do profeta Ezequiel, eu passei para vocês um pouco do histórico, né? Então teve o rei Joaquim com M e teve o rei Joaquim com N no final do nome, né? Então aqui é quando o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, invadiu a Palestina, o rei Joaquim com M morreu. E quem sucedeu ele foi o Joaquim com N, né? E esse sucessor, que é o Joaquim com N, após alguns dias de resistência, se entregou. E o Nabucodonosor ocupou a cidade, mas não destruiu a cidade, né? 10 anos depois, em 586 a.C., diante da rebeldia do rei Sedecias, Nabucodonosor voltou, mas dessa vez ele mandou destruir tudo. Durante aqueles 10 anos, entre a primeira e a segunda invasão de Nabucodonosor, as pessoas exiladas na Babilônia continuavam sonhando com poder, né, em poder voltar para Jerusalém, de onde tinham sido expulsos pelos babilônios. Queriam voltar para Jerusalém, né, que era a cidade onde eles viviam antes, deixando atrás de si uma cidade intacta. Por isso foi grande o choque delas quando chegou a notícia da total destruição de Jerusalém. A confiança do povo em Deus ficou abalada. Segundo a profecia de Ezequiel, a notícia da destruição definitiva de Jerusalém chegou na comunidade das pessoas exiladas no mesmo dia que a morte da esposa do profeta. Quanto ao simbolismo da coincidência entre a morte da esposa de Ezequiel e a destruição de Jerusalém, Ezequiel recebeu de Deus o recado, como está descrito no livro do profeta, no capítulo 24, versículos 16 e 17. E Ezequiel fez o que Deus tinha mandado. Porque, como nós já vimos aqui, o Ezequiel ele era obediente a Deus. Tudo que Deus pedia para ele fazer, ele fazia. Então, em obediência, ele não fez nenhuma manifestação ou sinal de luto pela morte da esposa, porque Deus pediu isso para ele. Aí, vendo o comportamento estranho do profeta Ezequiel, o povo, né, ficou assim... o povo ficou assim... achou estranho, né, que o Ezequiel não estava de luto, e o povo pediu explicação para o profeta Ezequiel. Isso está descrito lá, também no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 24, né? Lá no finalzinho, a partir do versículo 19. Né? E o Ezequiel explicou que ele estava obedecendo o que Deus havia pedido para ele. Isso está lá nos versículos 21 até o 24. E Deus repetiu a mesma mensagem para a destruição de Jerusalém. Né? Então, ocorreu justamente o que Deus falou, né? Jerusalém, enquanto o encanto dos olhos do povo foi destruída, no mesmo dia em que faleceu a esposa do profeta Ezequiel, que era o encanto dos olhos do profeta. Então, a morte da esposa do profeta Ezequiel e a destruição de Jerusalém têm algo em comum. Era encanto dos olhos de alguém. A morte da esposa do Ezequiel era... A esposa do profeta Ezequiel era o encanto dos olhos de Ezequiel, e a cidade de Jerusalém era o encanto dos olhos do povo. A destruição de Jerusalém, o lugar que Deus escolheu para sua morada, é tão dolorosa aos olhos divinos quanto a morte da esposa do Ezequiel. Sem dúvida,
entre os vários sinais simbólicos feitos ao longo do seu ministério profético, esse sinal é o mais estranho e ao mesmo tempo o mais trágico. É dura a vida de um profeta. Então, como a gente viu lá atrás, né, Jerusalém tinha sido escolhido por Deus para ser a casa dele, né? Então foi construído ali o templo e tudo mais, né? Só que Deus se decepcionou a partir do momento que aquele povo ele adorava outros deuses, como a gente viu nos vídeos anteriores, né? E aí, diante do pecado daquele povo, Deus acabou permitindo o exílio desse povo na Babilônia, né? E Deus não estava contente com a sua própria casa e resolveu, vou botar assim, entre aspas, né, construir a sua casa no meio do povo exilado na Babilônia. E ele usou o profeta Ezequiel para isso. E a partir disso aí, ele permite a destruição de Jerusalém, para poder o povo entender que só Deus é o Senhor, né? Só Ele pode tudo. Isso o povo vai começar a entender a partir de um certo momento. Então esta é a mensagem desse estudo bíblico para hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória a vós, Senhor.